Fala, gente, professor Irã aqui na área para mais um vídeo da nossa disciplina de Química Geral 2, tá? Atualmente, o conteúdo que estamos abordando é o estudo dos gases, ou o estudo do estado gasoso, beleza? E aí na nossa última aula síncrona, estávamos falando aí das propriedades dos gases, né? Falamos também de alguns parâmetros que servem para medir o estado que o gás se encontra, né? Que eu falei lá para vocês que era a pressão, a temperatura e o volume. E aí a gente trabalhou na última aula, a gente comentou na última aula sobre a pressão, tá? Inclusive a aula está gravada, está disponível aí no Classroom para quem não está meio por dentro do que eu estou falando. Então a gente falou sobre pressão de gases, definimos o que era, falamos da parte matemática da definição, falamos das unidades e tal. E aí na aula de hoje a gente vai finalizar essa primeira parte do estudo dos gases, tá? Falando de temperatura e falando da primeira transformação gasosa, que é a transformação isotérmica, que a gente vai ver hoje o que é isso, do ponto de vista conceitual e do ponto de vista matemático. Para aí, depois nas próximas aulas, a gente estuda as outras transformações até chegar em nenhuma lei ou nenhuma equação completa que consiga descrever os gases na sua plenitude. Beleza? Então, acompanhe os slides aí e vamos iniciar nossa aula. Valeu! Beleza, gente. Então, como eu já tinha falado na introdução, na nossa aula de hoje, a gente vai iniciar de onde havíamos parado lá no encontro síncrono, que é falando de temperatura, beleza? A temperatura é uma propriedade bastante importante na caracterização dos gases. E aí, quando a gente estivermos estudando lá as leis dos gases que envolvem temperatura, e falar um pouco de Kelvin, a gente vai abordar o conceito mesmo de temperatura, o que ela significa aqui dentro do estudo dos gases, beleza? Mas o que eu quero mostrar aqui inicialmente para vocês, é falar que a temperatura o estudo dos gases, a gente envolve uma escala diferente de temperatura, tá? Então aqui eu vou falar mais em como que eu vou medir e como que eu vou expressar a temperatura de um gás, tá? Em unidades do Sistema Internacional de Unidades, beleza? A gente sabe que estamos convencionados a utilizar a temperatura de alguns objetos, a temperatura do corpo humano, a temperatura das cidades, do ambiente, em graus Celsius, né? No entanto, dentro da química, no estudo dos gases, com um rigor científico mais elevado, a gente não usa a escala de graus Celsius, a gente usa a escala de Kelvin, que é a escala de temperatura absoluta, beleza? E aí na figura, vocês estão vendo a relação entre a escala Kelvin e a escala de graus Celsius, beleza? Tipo, 373 graus Kelvin equivale a 100 graus Celsius, beleza? 0 graus Celsius equivale a menos 273 graus Celsius, a menos 273 graus Kelvin, tá? Então, você já deve ter estudado isso lá na física, que a gente trabalha muito com escala Celsius, escala Kelvin e Fahrenheit. Então, tem aquelas expressõezinhas para transformar de uma unidade para outra. Então, aqui no nosso estudo, é conveniente que fique fixo na cabeça de vocês que a gente vai trabalhar com escala Kelvin e é importante que vocês saibam transformar de escala Celsius para escala Kelvin, beleza? E a equaçãozinha para conversão, para essa transformação é essa, ó. Temperatura em graus Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, toda vez que eu tiver aqui uma questão ou algum problema lá no laboratório, eu vou medir lá no termômetro, me deu aquela temperatura em graus Celsius, eu tenho que somar com 273 para me transformar aquela temperatura em graus Kelvin, tá? Então, esse é o conceito a equaçãozinha para conversão de escala de temperatura, beleza? Então, essa escala que a gente vai utilizar aqui, que é Kelvin, é chamada de escala absoluta, beleza? Ou escala Kelvin, tá? E aí tem inclusive uma questãozinha boba para a gente só treinar, para a gente fixar esse conceito aqui, ó. Por exemplo, nessa questãozinha aqui pede para converter 27 graus Celsius em Kelvin, que é representado por K. Então eu tenho 27 graus Celsius, quero converter para Kelvin. O que eu faço? Temperatura em Kelvin? Não sei, é o que eu quero descobrir. Temperatura em graus Celsius, o TC, 27 graus. E a equação? TK, temperatura em graus Kelvin, é igual a TC mais 273. Então aqui, ó, o TK eu não sei, o que eu quero descobrir, mas o TC, que é a temperatura em graus Kelvin, eu tenho, que é quanto? É 27. Então é só jogarmos aqui na equação
a gente vai achar um TK igual a 300 Kelvin, beleza? Então, 27 graus Celsius equivale a 300 Kelvin, beleza? Detalhe interessante, Kelvin, a gente não usa graus Kelvin, né? É a escala de temperatura absoluta, então a gente chama só 300 Kelvin, beleza? Tranquilo? Então, é a equaçãozinha básica aí para a gente fazer a transformação, tá? Vamos dar continuidade aqui. Agora, eu vou pular esse slide, mas na frente eu vou comentar sobre ele, tá? O que a gente vai estudar agora é as transformações, tá? Então a gente vai estudar agora as transformações dos gases, os gases em um estado passando para outro estado, beleza? Para caracterizar um estado gasoso, a gente utiliza aquelas 3 propriedades que eu acabei de falar para vocês, que é pressão, volume e temperatura. Essas 3 propriedades elas vão vai caracterizar o estado em que o gás se encontra, tá? Então, por exemplo, aqui nessa figura à esquerda, essa que eu estou marcando para vocês aqui em vermelho, ó, essa figura que eu estou marcando aqui em vermelho, tá? É um gás num estado específico, que eu estou chamando de estado A. Como que eu vou caracterizar esse gás no estado A? Para me caracterizar, eu vou precisar de uma pressão, de um volume e de uma temperatura. Então, no estado A, esse gás ele vai ter uma pressão, que eu vou chamar de P1, ele vai ter um volume, que eu vou chamar de V1, e vai ter uma temperatura, que eu vou chamar de T1. Ou poderia ser TA, né? Para ficar igual aqui ao estado, tá? Então, esse estado. Então, que essa figura representa como? Aqui eu tenho um recipiente. Aqui no interior desse recipiente eu tenho as várias moléculas de gás, né? O gás nitrogênio, aqui no nosso exemplo. Então aqui está as várias moléculas de gás. E aqui em cima eu tenho um peso. Esse peso é para representar a minha variação de pressão. Porque, por exemplo, essa parte preta aqui que eu estou marcando em vermelho, ó, essa parte preta aqui do meu recipiente, ela é uma parte móvel. Então, à medida que eu for adicionando peso aqui em cima, eu vou comprimindo o gás. Ou seja, eu vou diminuindo o seu volume, porque eu não falei que os gases têm essa capacidade de alta compressibilidade, essa grande capacidade de eu aplicar pressão e ele diminuir o volume. Então, à medida que eu for adicionando aqui pesos, essa superfície aqui que eu marquei em preto, que está desenhado em preto, eu marquei aqui em vermelho, ela é móvel. Então, à medida que eu for adicionando peso, essa superfície vai descer e vai comprimir o gás. Então, no meu estado 1, esse gás é caracterizado por um volume 1, que é esse, e por uma pressão P1 e T1, beleza? Então o gás está caracterizado no estado A, tá? Logo em seguida, o que eu faço? Eu vou adicionar um peso, tá? Eu vou adicionar um outro peso a essa minha superfície, que é aqui essa figura aqui da direita. Então eu tenho agora 2 pesos. Quando eu adiciono esse peso nessa parte aqui do meu recipiente, que eu falei que é móvel, se eu estou adicionando peso, essa parte móvel do meu recipiente vai o quê? Vai descer e vai comprimir o gás. Por quê? Porque eu adicionei um outro peso, então eu estou variando ali o volume. Esse novo estado é chamado estado B, tá? Então o gás nitrogênio que está aqui dentro, ele tem um novo estado. Alguém fala, professor, por que ele tem um novo estado? Porque a pressão, ela vai mudar. A pressão agora é P2. Por que ela vai mudar, professor? Porque eu diminui o volume. Então a pressão e o volume elas têm uma relação aí, elas são inversamente proporcionais, que a gente vai ver já. Então nesse novo estado, que eu estou aplicando no caso uma nova pressão, essa nova pressão ela é aplicada devido à adição dessa nova força aqui contra esse gás que está provocando a compressão. Então esse gás vai ter uma nova pressão, beleza? Esse gás vai ter um novo volume. Porque o volume aqui, ó, ele diminuiu em relação ao volume inicial. Então o gás tem um novo volume. E esse gás eu também vou aplicar uma nova temperatura T2, tá? Então essa pressão P2, o volume V2 e a temperatura T2 vai caracterizar o gás nesse novo estado, o estado B. Então para mim caracterizar um estado, o estado na qual se encontra o gás, eu preciso dessas 3 propriedades: pressão, volume e temperatura, beleza? Então essa figura aqui mostra pra gente o que acontece quando eu tenho uma transformação, tá? Então, quando eu tenho uma transformação no estado gasoso, as 3 propriedades, elas irão mudar, elas irão modificar, beleza? Tanto pressão, volume e temperatura, tá?
E aí, no caso, esses tópicos que eu mostrei para vocês é falando do estado, né? Então, a pressão, o volume e a temperatura vai me caracterizar o estado, beleza? Logo em seguida, se eu mudar a pressão, volume e temperatura, eu vou ter uma variação, né, nesse estado. E essas coisas aqui que eu estou chamando para vocês, essas propriedades, pressão, volume e temperatura, elas são chamadas variáveis de estado, tá? Ou seja, elas servem para caracterizar o estado. Mas se eu variar essas propriedades, elas são, no caso, se eu variar essas propriedades, ela vai fazer uma mudança de estado, tá? Eu não falei que eu tinha P1, V1 e T2? E aí quando eu fui para o estado B, eu já tinha P2, V2 e T2? Então, essas grandezas aqui, elas também são chamadas de variáveis de estado, tá? Então, quando eu quiser designar essas grandezas aqui, pressão, volume e temperatura, eu posso chamá-las de variáveis de estado. Por quê? Porque elas têm valores específicos para cada estado, tá? Então, são variáveis de estado. O estado A tem pressão, volume e temperatura específico. O estado B, pressão, volume e temperatura específico, tá? Que isso fique bem claro aí com vocês, tá? E aí essas variáveis de estados, elas, no caso, elas estão relacionadas aqui com as transformações gasosas que irão acontecer, tá? E a gente vai estudar agora essas transformações, beleza? A primeira transformação que a gente vai estudar é a transformação isotérmica, beleza? Primeira transformação que a gente vai estudar é a transformação isotérmica. Porque alguém fala assim, professor, o senhor falou que os estados, o estado gasoso, ele tem a variação tanto da pressão, volume e temperatura, né? Isso aí é muito repetitivo, você já falou umas 15 vezes aí só nesse vídeo. Realmente, eu falei que a gente tem essas variações, dessas variáveis, a gente tem mudanças das variáveis de estado, tá? No entanto, na época que os cientistas estavam estudando aqui transformações gasosas, como eles tinham 3 variáveis, eles começaram a estudar isso de maneira separada. Eles falaram assim, gente, já que a gente tem 3 variáveis de estado, que tal a gente manter uma constante e variar somente as duas, para ver o que acontece? Então, geralmente, as transformações, o estudo das transformações no estado gasoso, são feitas desse jeito. Eu pego uma das propriedades, mantenho ela constante durante a transformação de estado e vejo o que acontece com as outras duas que sobraram, que aí eu vou ter uma relação direta. Porque é mais difícil você fazer um estudo, você variando 3 propriedades ao mesmo tempo. É mais difícil você ter uma relação de proporcionalidade. Você vai tendo 3 variáveis. É melhor você fixar uma, e aí você vai ter só 2. E aí com 2 é mais fácil você saber se ela é inversamente proporcional, se é diretamente proporcional, se tem relação exponencial, esse tipo de coisa. Beleza? Quando você tem 2 variáveis. É mais fácil de montar um eixo x e y do que você ter 3 variáveis, que você ia ter que montar um gráfico de 3 dimensões, né? X, y, z. Que eles, né, seria inclusive gráficos de superfície, possivelmente. Então seria uma interpretação um pouco mais difícil, tá? E aí foi verificado nesse estudo, o primeiro estudo que foi feito por Boyle, que foi um cientista bastante notável na época, foi verificar o que acontecia quando ele mantinha a temperatura constante e variava a pressão. Então, por exemplo, aqui no meu estado 1, eu tenho somente um peso. Então, aqui é a mesma coisa, eu tenho um termômetro na figura... Vem só para o estado 1, quero que vocês prestem atenção só no estado 1. No estado 1 a gente tem um termômetro, né, que vai medir, obviamente, a temperatura, que é uma das variáveis de estado. Eu tenho esse peso ele vai representar a pressão que está sendo aplicada no gás. E aqui a gente tem essa parte que eu estou marcando aqui é como se fosse um êmbolo, que na verdade é vamos chamar esse nome técnico não, a gente vai chamar como sendo uma parte móvel, tá? E aí esse símbolo em amarelo, ele é o peso, que ele representa aqui a pressão que está sendo aplicada no gás, beleza? Então no estado 1, eu tenho o quê? Eu tenho somente um peso. Esse peso, ele está sendo atribuído a ele como sendo um atm, ou seja, uma pressão atmosférica. O volume aqui do gás dentro do recipiente, no estado 1, é 4 litros. E a temperatura, aqui no meu estado, é 25 graus. Beleza? Então aqui eu já caracterizei o meu gás no estado 1. Por que eu caracterizei? Porque eu sei a pressão, né? Eu sei a pressão, sei a temperatura e sei o volume. Então o gás no estado 1 está caracterizado. Quando eu venho para o estado 2, o que acontece? No estado 2 eu já estou variando a pressão. Então no estado 2 eu adicionei mais um pesozinho aqui, ó, que é essa figurinha em amarelo. Quando eu adicionei um peso, eu falei que um peso vale 1 atm. Quando eu adicionei o segundo peso, então já vai valer 2 atm a pressão aqui no estado 2. Então a pressão no estado 2 é 2 atm. Beleza? O volume
ele se reduziu. Antes ele era 2 litros, agora ele é 1. E a temperatura, ela está constante. Porque o que foi que eu falei para vocês? Que eu ia manter uma das propriedades, uma das variáveis de estado, eu ia manter ela constante. E é quem? É a temperatura. Tá? Que eu estou mantendo ela constante. Então no estado 2 a minha temperatura está constante. Beleza? Então o que foi que aconteceu? Quando eu dobrei a pressão, o meu volume saiu de 2 e veio para 1. Então o volume se reduziu pela metade. Então já é um dado interessante, uma informação importante. Dobrei a pressão, o volume diminuiu pela metade. Quando eu venho para o estado 3, o que eu faço? Eu vou dobrar a pressão em relação ao estado 2. Então se no estado 2 tinha 2 atm, agora vai ter 4 atm. Beleza? Então aqui no estado 3, eu vou ter 4 atm de pressão. Tá? Quando eu coloco 4 atm de pressão, o meu volume, quando tinha 2 atm o volume era 1 litro, agora quando eu tenho 4 atm o volume passou para meio litro. Então se eu dobrei a pressão de novo, se reduziu pela metade. Beleza? Se reduziu pela metade. Agora quando eu vou para o estado 4, eu vou aumentar a pressão em mais 1 atm, ou seja, acelera 4, eu passei para 5 atm. E o volume, ele se reduziu e o volume se reduziu em 0,1 unidade. Então ele passou de 0,5 e foi para 0,4. Lembrando que a minha temperatura está constante. Então que conclusão que eu posso tirar, gente? Que à medida que eu aumento a minha pressão, o meu volume vai diminuindo gradativamente. Aliás, proporcionalmente. Né? Vai diminuindo proporcionalmente. Por quê? Porque se eu dobro a pressão, o volume diminui pela metade. Então a gente tem um aumento inversamente proporcional, na verdade, né? E aí lembrando, por que eu mantive a temperatura constante, gente? Porque eu queria estudar a relação entre duas propriedades apenas. E aí eu mantive uma constante. Lembrando que essa transformação aqui ela é chamada de transformação isotérmica. Esse iso quer dizer igual e térmica quer dizer temperatura. Então quer dizer que é uma transformação mantendo a temperatura igual. Beleza? Então transformação isotérmica é aquela... Deixa eu pegar aqui uma caneta. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Então transformação isotérmica que a gente está estudando aqui é aquela na qual a temperatura não muda. A temperatura é uma constante. Tá? Quando eu escrever assim, ó, CTE, é a abreviação de constante, beleza? Então a temperatura não muda na transformação isotérmica. Mantive ela constante e quis estudar a relação entre pressão e volume, tá? E aí quando eu traço um gráfico de pressão versus volume, que são as minhas duas variáveis que eu estou estudando aqui especificamente, que é pressão e volume, já que a temperatura está constante, eu tenho um gráfico nesse estilo, ó. Eu tenho um gráfico nesse estilo. Esse gráfico aqui, ele é chamado de isoterma, tá? É uma figura, né? É um gráfico e essa curva é chamada de isotérmica. Não, é chamada de isotérmia. Por quê? Porque é uma figura na qual tenho pressão, volume variando, mas tem a minha temperatura sendo constante. Então é uma isoterma. Beleza? Deixa eu ver... Tá, tranquilo. Então aqui a gente já estudou a transformação. Já estudamos como que a transformação é representada graficamente, através de uma isoterma, que é um gráfico de P e V, ou seja, um gráfico de pressão versus temperatura. Desculpa, é um gráfico de pressão versus volume. Tá? Então a gente já estudou essa transformação isotérmica de maneira descritiva aqui. Tá? Estudamos o fenômeno e mostramos graficamente. Agora a gente vai para a parte matemática, a parte quantitativa. Tá? Então, o cara que estudou isso foi o Boyle, e aí ele desenvolveu a sua chamada lei de Boyle. A lei de Boyle, ela fala assim, para a transformação isotérmica, ela fala que para uma quantidade fixa de gás em temperatura constante, né, aquilo que eu já tinha falado para vocês, ó, se é uma transformação isotérmica, a temperatura é constante. Então, uma certa quantidade fixa de gás em temperatura constante, o volume ele é inversamente proporcional à pressão. Tá? Ele é inversamente proporcional, ou seja, se eu aumento um, o outro diminui. Beleza? Então, inversamente proporcional quer dizer isso. Aumenta um, o outro diminui. Quando é diretamente proporcional, é assim. Aumenta um, o outro aumenta. São diretamente proporcionais. O inverso é um aumenta, o outro diminui. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, ele está querendo dizer isso. A lei de Boyle fala isso, que para uma certa quantidade fixa de gás, em temperatura constante, o volume é inversamente proporcional à pressão. Tá? E aí, tem esse gráfico aí para a gente interpretar, né? De novo, de pressão versus volume. Então a gente percebe que no gás, quando a pressão é alta, o volume é pequeno. E quando o volume é pequeno,
aliás, quando a pressão é baixa, o volume é grande. Né? Então, essa relação de proporcionalidade é descrita aqui nesse gráfico. Beleza? Tranquilo. Só que agora eu estou interessado em... Beleza, a lei de Boyle está lá descrita, bonitinha, né? Na forma mesmo textual. Só que eu tenho um interesse aqui em verificar essas mudanças de maneira quantitativa. Né? Porque a gente sabe, química, física, matemática, aí eu estou interessado em quantificar aquela mudança, aquela transformação. Então é necessário que eu passe essa lei que está escrita da forma textual para uma forma matemática, fórmula simbólica, para ela poder ter utilidade aqui dentro da química, beleza? Então a lei de Boyle, ela pode ser escrita assim, ó. Quando eu tenho uma coisa que é proporcional, eu escrevo assim, ó, volume, aqui é o símbolo de proporcionalidade, é meio que parecido com alfa, então o volume é proporcional ao inverso da pressão. Então quando eu estiver escrevendo uma coisa que é inversamente proporcional, eu tenho que escrever o símbolo de proporcionalidade, tá? E aí do outro lado, que é do lado direito, eu tenho que escrever o inverso daquela propriedade que é inversamente proporcional, né? Então se o volume é inversamente proporcional à pressão, então vai ter que ser volume inversamente, aí 1 sobre pressão. Eu estou trabalhando com o inverso da pressão. Agora, se o volume fosse diretamente proporcional à pressão, aí eu escreveria isso assim, ó, volume é diretamente proporcional à pressão. Mas como ele é diretamente proporcional ao inverso ele é inversamente proporcional à pressão, eu tenho que escrever o inverso da pressão, que é 1 sobre P. Beleza? Por isso que a expressão é essa, tá? Aí vocês já devem ter estudado isso também, que geralmente quando eu quero sumir com essa proporcionalidade e quero transformar ela numa igualdade para poder ter uma equação, para poder medir as coisas quantitativamente, então toda vez que eu quiser sumir com essa proporcionalidade, eu preciso adicionar uma constante. Então, para mim tirar esse sinal de proporcional e colocar um sinal de igual, é necessário que haja o aparecimento de uma constante. Então, o que acontece? Essa equação aqui, ó, essa equação que eu estou chamando de equação 1 aqui no slide, para ela virar a equação 2 aqui no slide, o que acontece? O sinal de proporcionalidade some e aparece sinal de igualdade, mas também aparece uma constante. Então, o volume vai ser igual a constante dividido por P, beleza? Volume é igual a constante dividido por P. Percebe que o V e o P, eles são diretamente proporcionais ainda. Por quê? Porque o volume ele é diretamente proporcional ao inverso da pressão, tá? Então, eles são proporcionais. Logo em seguida, esse aqui na minha equação, que eu vou chamar de equação 3, eu só fiz um rearranjo, tá? Por quê? Eu peguei o P, multipliquei pelo V e igualei a constante que já está aqui. Então, PV é igual a constante, tá? Então, essa só um minuto. De novo, só um minuto. Essa equação aqui que eu estou marcando para vocês, ela é a equação que descreve a nossa famosa lei de Boyle, beleza? Que fala que pressão e volume são inversamente proporcionais para uma dada quantidade fixa de gás em temperatura constante, beleza? Então, PV é igual a uma constante, tranquilo? O que isso significa, professor? Significa que toda vez que eu estiver multiplicando P versus o V, ele vai dar uma constante. Então, vamos voltar lá na nossa figura para a gente ver se realmente isso é verdade. Quer dizer, por exemplo, ó, no estado 1, eu tenho P igual a 1 e V igual a 2. Quanto é 1 vezes 2? É 2. Lá no estado 2, eu tenho pressão 2, volume 1. Então, quando eu multiplicar 2 vezes 1, também dá 2. Então, o P versus o V deu 2. Então, está constante em relação ao primeiro. Vamos para o estado 3. O P é 4 e o V é 0,5. Então, 4 vezes 0,5 é 2. Então, a multiplicação de P versus V não mudou, é constante, beleza? E no estado 4, 5 vezes 0,4 é 2, também não mudou, está constante a multiplicação do P versus o V. Então a lei de Boyle, ela pode ser descrita como sendo assim, ó, P versus o V é igual a uma constante, não muda. Então, numa transformação isotérmica, quando eu tenho a temperatura constante, a multiplicação de volumes e pressões, ela não muda, vai ser fixa, vai ser constante, tá? E lembrando, quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Ou quando eu aumento o volume, a pressão diminui. Então, são inversamente proporcionais. Então, a gente já tem as características completas da lei de Boyle.
para o estado gasoso. Tranquilo? Tá. Beleza. Beleza, então agora a gente vai conversar em mais uma coisa, tá? Vamos conversar aqui mais uma coisa para a gente chegar na lei de Boyle para transformação, tá? Lembrando de novo, a lei de Boyle, como eu já tinha falado para vocês, enunciado para vocês no slide anterior, ela também pode ser enunciada dessa seguinte maneira aqui, ó. A mesma temperatura, o volume ocupado por uma certa massa de gás é inversamente proporcional à pressão por ele exercida. Então essa aqui é uma maneira textual de escrever a lei de Boyle, tá? Uma maneira alternativa, tá? Então, digamos que eu tenho um estado 1, né? O estado 1. O estado 1 na qual eu tenho um gás. E aí para esse estado 1, vocês sabem que para mim descrever o gás, de acordo com a lei de Boyle, ele vai ser P1 versus V1 igual o quê? Igual a constante. Então, numa transformação isotérmica de um estado 1, eu tenho que o P1 versus V1 é igual a constante. Agora, digamos que esse mesmo gás ele vá para um estado 2. E aí no estado 2 eu vou ter uma pressão 2, uma temperatura 1, porque no caso a temperatura ainda é constante, né? Transformação isotérmica. Só que ele vai ter um P2 e um V2. Então, para esse estado 2, o P2, que é a pressão 2 para o estado 2, né? Versus o V2, de acordo com a lei de Boyle, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a uma constante, né? Vai ser igual a uma constante, tá? E aí alguém pode falar assim, professor, agora, então quer dizer que agora o senhor caracterizou os dois estados, de acordo com a lei de Boyle. Só que a lei de Boyle pode ser utilizada para me prever a pressão ou volume numa transformação de estado. Por quê? Porque ó, você tem a constante aqui desse lado e tem a constante aqui, né? Então se eu tenho uma constante nas duas equações, eu posso igualar o lado esquerdo de ambas. Por quê? Porque o lado direito de ambas é igual, é a constante. Então o lado esquerdo também pode ser igualado. Então quando eu igualo, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó. P1 versus V1 é igual a P2 versus V2. Ou seja, o P1 versus V1, P1 vezes V1 caracteriza o estado 1. O P2 vezes V2 caracteriza o estado 2. Então essa equação aqui é uma equação super importante para o estado gasoso, que ela vai ser, que a gente vai estudar depois outras transformações, e essa equação ela caracteriza a transformação de estado, do estado 1 para o estado 2. Alguém fala assim, ah, professor, então quer dizer que se eu tiver o P1 e o V1 e tiver o V2, eu vou saber a pressão do estado 2? Claro que vai. Você vai ter uma equação com 4 variáveis, e aí você vai ter 3 variáveis. Então, para descobrir a quarta é fácil. Só fazer um joguinho matemático que você descobre, tá? Então, essa equação P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2 é a equação de estado, de transformação de estado, no caso, para transformação isotérmica, também conhecido como a lei de Boyle. Tá? Então, eu quero que fique fixo isso, eu quero que vocês tenham em mente, tá? Que essa é a nossa primeira equação de estado, de transformação de estado, que é a equação utilizada na qual eu tenho a equação na qual eu tenho temperatura constante. Então, se eu tenho temperatura constante, ela não vai aparecer na equação, porque ela não muda, não faz sentido ela ter na equação, só vai aparecer quem realmente muda, que é pressão e volume. Tranquilo? Então aqui a gente tem um testezinho para tentar entender como que aplica essa equação aí que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Fala assim, ó, vamos ler o teste aqui com calma, ó. Fala assim, ó, uma amostra de 10 litros de neônio em 300 torr, tem esse ponto aqui, mas está errado, em 300 torr, sofre uma expansão isotérmica. Opa, se é isotérmica é o quê? A temperatura não muda. Em um tubo sob vácuo com volume de 20 litros. Aí ele fala assim, ó, qual é a pressão final do neônio no tubo? Cara, que questão interessante, que vai aplicar aqui os nossos conhecimentos de transformações isotérmicas. Então ele fala que o gás sofre uma expansão. Essa expansão quer dizer aumento, tá? Você tinha um gás, uma amostra de gás que ela ocupava 10 litros. E aí no final das contas ela passou por um tubo, ela passou a ocupar 20 litros. Então o gás aumentou de volume. Quando ele aumenta de volume, ele é chamado de expansão. E essa expansão foi isotérmica, ou seja, a temperatura não variou, tá? Então a temperatura aqui, ela é uma constante, beleza? Se ela é temperatura constante, então eu já sei que é uma transformação o quê? Isotérmica.
Se é uma transformação isotérmica, eu já sei que eu vou utilizar a lei de Boyle. Tranquilo? Então a gente tem aqui, ó, primeira coisa, inicialmente, o meu volume inicial, né? O meu volume inicial que a questão me forneceu é 10. 10 o que, professor? 10 litros, beleza? Esse 300 torr é a unidade de pressão. Então, esse 300 é o quê? É a minha pressão inicial, que é o meu P1. Então, o P1, ele vale 300. 300 o que, professor? 300 torr, que é a unidade da pressão aqui utilizada, beleza? A gente já viu na aula passada que a pressão pode ter várias unidades, né? Pode ser o bar, o pascal, o atm. E aqui na questão para a gente ele forneceu em torr, beleza? E aí esse gás sofreu uma expansão, ou seja, um aumento de volume. Para ele sofrer essa expansão, esse aumento de volume, aliás, esse aumento de volume também foi quantificado. E o gás passou de 10 litros para 20 litros. Então o meu V2, tá? O meu V2 é igual o quê? A 20 litros. O meu V2 é 20 litros. E aí a questão pergunta assim, qual a pressão final do neônio no tubo? Ou seja, qual a pressão que o neônio vai ter quando ele se transformou? Ou seja, quando ele se expandiu, saiu de 10 litros para 20 litros. Vai ser o meu P2, que vai ser a pressão que está relacionada com esse volume 2. Então o meu P2, eu não sei. Asterisco. Asterisco não, interrogação. Beleza? Alguém fala, professor, e qual é a equação que eu vou usar? Você vai utilizar a equação de transformação de estado utilizando a lei de Boyle, que é o quê? P1 versus V1 é igual a P2 vezes V2. Professor, agora eu saquei. Por quê? Alguém poderia falar assim, professor, agora eu entendi, agora eu saquei. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Porque temos, no caso, o P1, eu tenho. O V1, eu tenho. O V2, eu tenho. E o P2, não tenho, mas é o que eu quero descobrir. Então, se eu tenho uma equação com 4 variáveis e eu tenho 3 variáveis, é fácil descobrir a quarta, né? Então, vamos lá, vamos montar aqui. Quem que é o meu P1? Deixa o professor mudar a cor da caneta de novo, para não confundir ninguém. Quem que é o meu P1? É 10, né? Quem que é o meu V1? É 300, tá? Então, coloca aqui, ó, 300, bonitinho. Igual... Quem que é o meu P2? Não sei, é incógnita, estou procurando. Quem que é o meu V2? É 20, beleza? Então, vamos lá. Então, P2, né? Agora eu vou jogar quem estava na direita para a esquerda e quem estava na esquerda para a direita. Então, P2 vezes 20 é igual a 300 vezes 10. 300 vezes 10 é igual a quanto? É igual a 3.000, né? Igual a 3.000. Então, P2 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 3.000, né? Que é eu já tinha multiplicado, vai ser igual a 3.000. Esse 20 está multiplicando o P2, ele vai passar para o outro lado dividindo. Por quê? Porque eu quero somente o valor de P2, eu não quero o valor de 20 P2, né? Então, passou para cá dividindo 20. Tranquilo? Eita, zero feio. Deixa eu apagar para não ficar tão horrível, tá? Então, aqui na nossa questãozinha, eu tenho 3.000, né? Eu tenho 3.000. Cadê o ponteiro, meu Deus? Eu tenho 3.000 dividido por 20. O 20 passou dividindo, ó. Tá? Certo? De novo. Piorou. Piorou. Tá? Então eu tenho 3.000 dividido por 20, né? Meu Deus do céu, fica uma coisa feia. Mas vamos lá. Eu posso cortar o zero aqui de cima com o zero aqui de baixo do 20. Então vai sobrar somente 300 dividido por 2. 300 dividido por 2, vocês sabem muito mais do que eu. Que 300 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 150. Então o meu P2, ele é igual a 150. 150 o quê, professor? 150 torr. Por quê? Porque eu tenho que manter as unidades. E as unidades também, aqui elas foram canceladas. Por exemplo, as unidades de pressão, que é as unidades de volume, que é o litro, elas foram canceladas, tá? Quando você faz a análise dimensional. Depois a gente pode, inclusive, fazer um vídeo sobre isso. E aí sobrou somente o 150 e sobrou a unidade de pressão, que é o torr, que é o que eu estou procurando. Então, meu P2 vai ser 150 torr. Ou seja, gente, ó, quando eu aumentei o meu volume, ou seja, eu dobrei o volume. Eu saí de 10
de volume e fui para 20, ou seja, dobrei o volume. O que vai acontecer com a pressão? Ela vai se reduzir pela metade, ou seja, ela era 300, ela passou para 150. Por quê? Porque eles são inversamente proporcionais. Então, se eu dobro um, o outro se reduz pela metade. Beleza? Se eu multiplico um por 5, o outro tem que ser dividido por 5. É tipo isso, beleza? Então, a aula de hoje, gente, era isso. Que eu estou gravando esse vídeo e passando para vocês, é para a gente estudar sobre transformação isotérmica. Nas aulas seguintes, a gente vai estudar transformação isobárica, tá? E vamos estudar transformação isocórica, tá? E aí, por fim, a gente vai juntar as 3 leis de transformação e montar numa equação só para descrever o estado gasoso, beleza? Então, eu espero que vocês possam estar assistindo e em breve vou estar postando outro vídeo, tá? Esse vídeo, o próximo que eu vou estar lançando vai ser antes aí do nosso recesso, do dia 23, tá? E aí nele eu vou deixar os recados aí durante o recesso do que vocês podem estar fazendo, beleza? Então valeu, forte abraço, até a próxima.